Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados Carlos Roberto Osório e Jânio Mendes. O assunto, as arenas, os equipamentos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Bem, a situação das arenas. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca. 5 arenas novas integraram estas obras. 4 são administradas pelo governo federal. Velódromo, Arenas Cariocas 1 e 2 e o Centro Olímpico de Tênis. A manutenção custa, por ano, 45 milhões de reais, deputado Osório. Por isso que está tudo largado. Olha só, se nós tivéssemos trabalhado adequadamente, Rui, nós poderíamos ter seguido o caminho de Sydney e de outras cidades sedes dos Jogos Olímpicos que foram bem-sucedidas. O que foi feito de seus parques olímpicos? Primeiro, ao você projetar esse parque olímpico, já havia a previsão do uso futuro. Aquelas arenas vão continuar e vão servir para quê? Centro de convenções, esporte, serão desmontadas, como se falou aqui, para virar escola. Só que aqui se fez um projeto maluco que era óbvio que não ia dar certo. Você pegar uma arena daquelas, desmontar e depois dizer que vai construir 2 outras escolas com aquele material é muito mais caro do que construir 2 outras escolas novas. Então foi feito um planejamento para inglês ver, literalmente, sem efetividade. A realidade hoje é que as nossas arenas estão fechadas e sem uso. Se elas estivessem sendo utilizadas como centro de treinamento, locais de competição, locais de recreação da própria população, com algum tipo de rendimento, a gente poderia evitar esse custo permanente de mais de 40 milhões de reais e atrair para o Rio de Janeiro eventos, turistas e atividade econômica e esportiva. O Rio de Janeiro, depois dos Jogos, virou um deserto para os esportes. Nós tivemos até recentemente o lamentável incêndio na cobertura do velódromo, que deve ter estragado o tal pinho siberiano que compunha aquela pista. E não tinha ninguém lá tomando conta. Então o governo federal está sendo omisso no cuidado com esse patrimônio. Um dos planejamentos originais para aquela área era transformar parte das arenas num grande centro de treinamento brasileiro para as equipes brasileiras e as confederações e também para atletas da América Latina e de outras regiões que viessem treinar aqui. Nada disso foi levado adiante e nós até hoje, passado 1 ano dos Jogos, ninguém sabe o que vai acontecer com essas arenas e o nosso medo é que elas virem escombros, virem ruínas e se perca esse investimento. É lamentável que na situação que hoje vive o Brasil, nós estejamos assistindo ao vivo, todos os dias, a deterioração desses espaços tão importantes. Cabe ao Ministério dos Esportes e à Prefeitura do Rio apresentarem um plano concreto e real. E não vamos tirar a responsabilidade daqueles que geraram essa confusão, administração anterior da Prefeitura e também a própria administração anterior do Governo Federal, que não fizeram nenhum trabalho de prevenção, nenhum planejamento, e hoje a bomba literalmente explodiu na cara dos brasileiros e aqueles que amam o esporte. Verdade. Deputado Jânio Mendes, o deputado Osório citou o assunto do velódromo. Recentemente, ele sofreu um incêndio. E para apagar o incêndio, o bombeiro usou água. E o piso siberiano, que tem que ficar numa temperatura de 23 graus, com umidade relativa do ar em torno de 30% para não empenar, a água foi até lá e deu um prejuízo muito grande. Além do que, a energia que é gasta, cerca de 300 mil reais por mês, para que a temperatura ficasse a contento do piso. Só que agora pegou fogo, deputado. E aí? E aí a conta fica para o povo, né? Para o povo do Rio de Janeiro, que já sofre aí com todas as dificuldades. A falta de planejamento de um projeto, de um calendário pós-olímpico de eventos, né? Acaba por expor esses equipamentos a esses infortúnios, né? Fala-se que um balão, né, atingiu o teto. Isso, lá no telhado. E o telhado provocou o incêndio. A ausência de uma brigada de incêndio, de uma equipe de manutenção. Paulo Ramos falou isso aqui recentemente. Retardou, né, a operação para poder apagar o incêndio. E aí o dano foi maior, a água atingiu o piso siberiano e provocou todo esse prejuízo, né? Então essa realidade é uma realidade que está no centro, né? É a mesma realidade que a gente viu lá atrás na imagem do Maracanã e não aprendeu. Quando a população de rua, Maracanã abandonado, invadiu, saqueou, levou computadores, levou equipamento, levou cadeiras.
né? Até o busto do Mário Filho, monitores. E aí não se aprendeu e continuou lá o velódromo. Hoje foi o velódromo. Amanhã vai ser uma outra arena, porque continua tudo abandonado. Nenhuma providência foi tomada nesse sentido. Mas, Rui, há também um outro aspecto do ponto de vista econômico muito gravoso para o Rio de Janeiro. Por conta de tudo isso, houve investimento muito forte na cadeia hoteleira, na hotelaria. Ia falar nisso agora. Só leu o meu pensamento. Só 28%, segundo eu li semana passada, dos hotéis na Barra da Tijuca que foram construídos estão ocupados, deputado Jânio. Prejuízo grande. Isso em razão da ausência desse planejamento, de um calendário de eventos. Eventos, perfeito. Perfeito. Como é que o Rio de Janeiro não tem um calendário de eventos montado, enfim, para suportar esse crescimento da rede hoteleira? Isso é inacreditável. Olha, e nós tínhamos tudo para engrenar. Porque este ano de 2017, na década, é o ano com mais feriados prolongados. Bem lembrado. Para que você pudesse ter um calendário de eventos pós-olímpico acelerado para consolidar o Rio de Janeiro. É verdade. Nesse cenário. Veja a oportunidade que perdemos. O senhor sabe o que os hotéis na Barra, até não só na Barra, não, na Zona Sul estão fazendo? Não é só na Zona Oeste, não, na Zona Sul também. Chamando o público da cidade do Rio de Janeiro para que esse público possa conhecer esses hotéis. Porque é mais para o turista que está fora da cidade, ou até do estado. Que possam ficar um final de semana, né, um casal que seja recém-casado, ou de namorados, ou mesmo uma família, tem feito promoções para que essas pessoas possam estar nos hotéis. 28% apenas de ocupação dos hotéis, deputados. Quantas pessoas já foram demitidas? Rui, isso é o maior risco ao futuro do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro tem uma vocação natural para o turismo. Sim. Nenhuma cidade no mundo tem o potencial que nós temos e também o nosso estado. O Rio de Janeiro está no triângulo mágico. De um lado a Costa do Sol, com Búzios, Cabo Frio, nós temos a região serrana, nós temos Paraty, Costa Verde. Nós temos Paraty, Sim. Angra, Mangaratiba e temos a cidade do Rio de Janeiro. E nós tivemos a maior vitrine do mundo, que foram os Jogos Olímpicos. 15 dias com o Rio de Janeiro na casa de bilhões de pessoas. Se nós tivéssemos trabalhado adequadamente no calendário, construído esse calendário nos 7 anos que os holofotes estavam conosco, nós hoje estaríamos não nessa crise, depressão e desesperança e desemprego, que é o maior do Brasil, dentro do Rio de Janeiro, e sim recuperando e acelerando a recuperação da nossa economia. Agora, em cima disso tudo, da falta de planejamento de um calendário, nós vivemos outra chaga, que é o renascimento e a explosão da insegurança no Rio de Janeiro, que insegurança e turismo não caminham em conjunto. O drama da segurança no Rio de Janeiro, resolver o drama da segurança no Rio de Janeiro de verdade é um grande desafio do Brasil, não apenas do Rio. E as forças federais que aqui estão, por enquanto, só estão fazendo espuma, porque resultado efetivo não apareceram. Essa é uma crítica contundente que nós temos que fazer. Um planejamento do Estado e do governo federal para enfrentar de fato esse problema. Botar tanque na rua para tirar fotografia e não ter efetividade nenhuma não adianta. Até agora essas tropas, infelizmente, não disseram que vieram. O senhor veja só, deputado Jânio, como a crise no Estado respinga no município, que respinga no turismo, que respinga na área esportiva, que respinga na segurança e por aí vai, deputado. O deputado Osório já falou, o senhor também já falou sobre planejamento que não existiu no pensamento futuro do pós-Olimpíada, do pós-Copa do Mundo, dos equipamentos que ficariam, daquilo que poderia ser usado, como seria usado, dos gastos e tudo mais. Essa cadeia é uma cadeia produtiva. Né? Quando a engrenagem funciona, todo o resto vai bem. Mas quando ela emperra, né, é o efeito dominó. É o que o Osório acaba de colocar. A questão da segurança está no centro. Tá? Ela é pressionada pela crise de emprego, pela falta de oportunidade, que é oriunda da falta de investimento, da ausência do calendário pós-olímpico. Né? A gente falou muito de pré-olímpico e o pós-olímpico. Exatamente. Não se pensou no pós-olímpico. Né? E hoje o Rio de Janeiro tem todo o agravamento da crise. Existe uma crise nacional,
né? Existe uma crise de receita, mas, acima de tudo, nós temos uma crise de autoridade, uma crise de governo. A ausência de uma liderança para conduzir o processo para sair desse buraco em que nos encontramos é o que mais nos incomoda hoje. É o que retarda a reação, né? Governo fraco para enfrentar problemas difíceis. Tem solução para isso? Olha, os senhores aí, o que os senhores Rui, acham? eu acho que o Gênio tocou num ponto muito importante. Porque se você começa a analisar os números dos outros estados brasileiros, você começa a ver que o Rio de Janeiro vai ficando para trás em relação ao resto do Brasil. E nós temos aqui no Rio de Janeiro, como dito pelo Jânio, isso está sendo discutido aqui na Assembleia de maneira bastante incisiva, é uma crise de credibilidade. Infelizmente, hoje, o governo do estado do Rio de Janeiro não dispõe mais de credibilidade para tocar esse estado adiante. O governo ele está esfacelado, ele está em frangalhos, o governo do estado derreteu. E se você não tem uma liderança e um norte sendo apontado, você continua correndo atrás do seu próprio rabo, cria-se um ciclo vicioso negativo e a partir daí os problemas só começam e só pioram. Números assustadores. A cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana do Rio viraram a maior fonte de desemprego do Brasil. Nós perdemos 48 mil empregos aqui na região metropolitana, enquanto o Brasil começa a criar novos empregos. Então, o que nós precisamos, aí essa discussão é uma discussão política que tem que ser feita aqui dentro, é não deixar que a crise sirva de escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por elas. E nós, deputados, teremos uma responsabilidade muito grande, que é apreciar as contas do governador de 2016, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas e que, se forem reprovadas pela Assembleia Legislativa, configuram um crime de responsabilidade e aí sim seja a substituição do governador. Mas a crise, eu concordo. Hoje o Rio de Janeiro tem uma crise de credibilidade e se não recuperarmos a credibilidade de um governo esfacelado, vai ser muito difícil a gente ver uma luz no fim do túnel. Eu quero agradecer a presença do senhor deputado Osório, também do deputado Jânio Mendes, porque estamos chegando ao final do Arena Esportiva. E com a presença de vocês, realizamos o programa sobre ainda o assunto Olimpíada, já que temos aí um ano de Jogos Olímpicos já realizados. Mas você também pode assistir o Arena Esportiva pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.